Olá, tudo bem? Sou Antônio Carlos, presbítero na Igreja Presbiteriana do Brasil em Bragança Paulista. Hoje nós vamos fazer mais uma aula da nossa escola dominical. Continuamos com o livro Jesus pela ótica do Oriente Médio e gostaria que você nos ajudasse deixando o seu like, fazendo a sua inscrição no canal do YouTube da nossa igreja e assim tendo acesso a todo o conteúdo que lá está disponível. São aulas da escola dominical, são aulas para crianças, pregações do pastor Cícero, louvores. Há um vasto material e conteúdo que você pode aproveitar e louvar a Deus, aprender mais sobre a palavra de Deus neste canal. Gostaria também, meus irmãos, que vocês me ajudassem numa pesquisa que eu estou fazendo e respondessem nos comentários do vídeo se esses temas que nós temos abordado aqui, Jesus pela ótica do Oriente Médio, tem te agradado, qual é a crítica que você faz, qual é o tema que você gostaria de ouvir falar, que a gente mostrasse pela ótica do Oriente Médio, e assim você nos ajuda a elaborar mais conteúdo para colocar para vocês. Então não se esqueça, coloque nos comentários do vídeo qual é a sua opinião, nos dê um feedback, isso é importante para nós. Meus irmãos, hoje nós vamos falar de 3 personagens que nós encontramos nos evangelhos, principalmente em Mateus e em Lucas, que são personagens que praticamente passam despercebidos na nossa leitura. A gente acaba não dando muita atenção para esses personagens porque há pouca referência deles e ele é citado ali no início do Jesus como criança, na infância de Jesus, e a gente deixa passar batido. Mas como a Bíblia toda é útil para o ensino, nós vamos dedicar hoje então essa aula para esses 3 personagens. São eles: Herodes, Simeão e Ana, ok? Vamos ver o que a gente consegue aprender desses personagens hoje. O texto bíblico, meus irmãos, está em Lucas capítulo 2, de 25 a 38. Eu vou fazer a leitura do texto, você acompanhe, mantenha a sua Bíblia aberta. Esses personagens, eles estão descritos em Mateus, no capítulo 2, 13 em diante, em Lucas e também registrado em Lucas, no capítulo 2, de 25 a 38. A leitura que faremos é em Lucas, capítulo 2, versículo 25 a 38. Diz assim a palavra de Deus: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo e, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios e a glória de teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também a espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Então esse é o texto em Lucas. Em Mateus, no capítulo 2, de 13 a 18. Diz assim a palavra de Deus, agora sobre Herodes. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse:
Dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar a todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque não mais existem. Ok? Então esses 2 textos apresentam esses 3 personagens, Herodes, Simeão e Ana. Meus irmãos, vamos começar pelo personagem Herodes. Vamos entender mais quem era essa pessoa. Esse Herodes da Bíblia trata-se de Herodes o Grande. Existiram várias pessoas, vários personagens com o nome de Herodes. Esse a qual nós nos referimos é Herodes o Grande. Ele era uma pessoa extremamente complexa, meus irmãos. A complexidade dele vinha da sua etnia, que ele era árabe. O seu pai era de uma tribo árabe do sul da Terra Santa, chamada Edomeia, e a sua mãe era de Petra, a capital do reino de Nabateu. Herodes tinha 3 irmãos, Faisal, Iusef e Salamá, uma irmã. Percebam, meus irmãos, que todos os seus irmãos tinham nomes árabes, Faisal, Iusef, Salamá. Ele era o único dos 4 irmãos, que tinha um nome de origem grega. Então, o nome Herodes é de origem grega. A religião de Herodes era judeu. Mas por que ele era judeu? 135 anos antes de Cristo, um governante chamado Hircano invadiu a terra da Idumeia e obrigou que todas as pessoas daquela região, daquela área, se tornassem judeus. E Antípatro, que era avô de Herodes, cumpriu essa ordenança e se tornou judeu. Com isso, todos os seus familiares passaram a ser judeus, a participar da religião judaica. E esse Antípatro tornou-se o governador daquela província. Então, Herodes já nasceu dentro da religião judaica. Culturalmente, o Herodes ele era grego, por cultura, pelo simples motivo, meus irmãos, pela simples razão, por uma razão muito simples. A cultura grega se espalhou por toda a Palestina. Inclusive, a língua grega era falada ali na Palestina e a maioria da comunidade internacional do mundo que era conhecido ali naquela época, falava-se o grego. É mais ou menos como o inglês hoje em dia. O inglês é a língua internacional, que é praticada nos atos comerciais internacionalmente. Então, brasileiro se encontra com um americano, a língua vai ser o inglês. O brasileiro está fazendo negócio com os franceses, a língua vai ser a inglesa. Então, o grego era mais ou menos assim naquela época. A comunidade internacional havia adotado essa língua. O próprio Herodes, quando governador, administrador de Jerusalém, tentou transformar a cidade de Jerusalém numa cidade grega, com cultura e costumes gregos, ok? Politicamente, meus irmãos, Herodes era romano, né? Ou seja,
Em todos os conflitos e guerras, que haviam muitas naquela época, que aconteciam, Herodes sempre ficava do lado de Roma. A Roma, meus irmãos, politicamente também era mais ou menos como os Estados Unidos hoje. Uma força bélica, militar muito grande. Então, ele inteligentemente e com bastante perspicácia aderiu à política de Roma. Então, politicamente, romano, certo? Então, meus irmãos, por isso que Herodes era uma figura assim tão complexa. Etnia arábica, religião judaica, cultura grega, tendência política romana. Né? Isso tudo, essa mistura, fazia dele um homem muito complexo. Mas sobre Herodes, meus irmãos. Herodes, quando era jovem, ele tinha uma aparência física bem construída. Era um homem de porte, um homem de boa aparência. Era um homem também de lutas, de guerras. Ele liderou pessoalmente mais ou menos umas 10 guerras diferentes. Mesmo sendo um governador, ele ia na frente liderando o seu exército. O ponto mais alto da nobreza de Herodes foi quando ele se aliou a Antônio e Cleópatra para enfrentar o Otaviano, que eles estavam disputando o poder em Roma, para ver quem seria o César Augusto. Infelizmente, o vencedor dessa batalha foi Otaviano, e Herodes estava aliado a Antônio e Cleópatra, né? Então, aliás, o Herodes, ele chegou a ser amigo íntimo desse Antônio. Ele era muito ligado a esse imperador Antônio. Mas muito bem, o Otaviano foi o vencedor daquela guerra, daquela batalha. O que o Herodes ia fazer então nessa situação? Um novo César liderando. Vejam, meus irmãos, a atitude de Herodes. Herodes pediu uma audiência com esse César Augusto, apresentou-se para ele sem coroa e confessou na cara do César Augusto: olha, eu sou aliado de Antônio, não é porque o Antônio perdeu essa batalha, eu continuo sendo leal a ele. E eu digo para o senhor o seguinte, olha, eu peço que o senhor não considere de quem eu fui amigo, mas o bom amigo que eu fui. Então, apelando para o entendimento de César, não era para ele olhar de quem ele era amigo, mas olha que tipo de amizade que ele desenvolveu com Antônio, ou seja, foi leal a Antônio mesmo na derrota até o fim. Meus irmãos, o seu plano deu certo. O César Augusto decidiu que Herodes era um homem em quem se podia confiar, por causa dessa atitude dele de lealdade mesmo na derrota. E devolveu a coroa para o Herodes, e o Herodes então voltou como rei para a Palestina, muito mais forte do que quando ele saiu para guerrear. Agora ele está com o passaporte carimbado pelo César Augusto atual, para quem atualmente estava no governo. Vejam então, meus irmãos, que Herodes era brilhante, né? Mas também era um homem muito cruel. Com o passar dos anos, Herodes foi se desintegrando como pessoa. Ao todo, meus irmãos, ele casou com 10 mulheres. Para ele, os filhos eram considerados pessoas adversários políticos. Ele considerava os seus próprios filhos como adversários políticos. Teve dois dos filhos deles, que ele mandou que esses filhos fossem estrangulados lá em Samaria. Tá? Ele mesmo ordenou que esses 2 filhos fossem estrangulados. Chegou uma época da sua vida, meus irmãos, que ele começou a desconfiar até da sua própria esposa favorita, que era a Mariane, e mandou matá-la também, certo? Com isso, meus irmãos, depois disso ele ficou muito transtornado com a morte da sua esposa favorita,
que ele foi visto várias vezes perambulando pelo palácio, chamando por ela. Mesmo tendo mandado matar, ele ainda chamava por ela. E outra coisa, pedia para os seus servos que fossem procurar Mariane. E quando os seus servos voltavam sem encontrar a Mariane, logicamente porque ela estava morta, ele espancava os seus empregados. Então aqui a gente já vê um teor de loucura aqui na cabeça de Herodes. Mas então, mesmo assim, era um homem brilhante, mas cruel. No final da sua vida, meus irmãos, Herodes adoeceu gravemente. Ele sentia terríveis dores. Numa dessas crises de dor, Herodes tentou o suicídio, porque ele não suportava as dores que ele sentia. Um dos seus filhos, vendo aquela situação de tentativa de suicídio do pai, tentou assumir o lugar do pai como rei. E aí o que aconteceu? Herodes se recuperou daquela tentativa de suicídio e mandou matar mais um filho que tinha se apoderado do governo dele, né? Então Herodes tinha essa crueldade, ele não perdoava nem seus próprios filhos. Uma das últimas ordens que Herodes deu no final da sua vida, ele mandou prender dentro do estádio de Jericó todos os nobres que existiam. Né? Qual era o objetivo dele? Ele, percebendo que o seu reinado estava no fim, que a sua morte estava perto, ele mandou prender todos os nobres para que no velório dele, no enterro dele, houvesse choro e pranto, porque ele sabia que ninguém choraria a sua morte. Então ele providenciou que isso acontecesse. Mas, meus irmãos, essa ordem não chegou a ser cumprida, porque Herodes morreu antes, ok? Mas, meus irmãos, por que esse relato de matança de bebês, uma ordenança feita por Herodes sobre matança de bebês, foi incluído na história dos evangelhos na época do nascimento de Jesus? Por que tem tanta violência incluída? Por que existe essa narrativa? Meus irmãos, Jesus nasceu num mundo cruel, em tempos de crueldade extrema. E Herodes era nada mais, nada menos que um homem do seu tempo. Um homem, para reinar naquela época, precisaria exercer essa crueldade. Era comum que os líderes naquela época fossem déspotas, fossem cruéis, matava quem quisesse matar, destruía seus inimigos. Era um tempo de muitas guerras, de muitas conquistas, e esse foi o mundo em que Jesus nasceu. Por isso que a Bíblia é fiel no relato. Começa já relatando essa crueldade de Herodes, que mandou matar as crianças por conta de medo que ele teve de que Jesus fosse um grande líder político que estava nascendo e que iria tomar o lugar dele. Então, por isso que é relatado, porque esse mundo era assim, certo? Vejam, meus irmãos, o contraste do que acontece hoje em dia. Hoje em dia, o nascimento de Jesus é apresentado para nós com música bonita, cores suaves, sempre é um teatrinho de crianças inocentes representando a morte de Jesus. Os textos que são mostrados são textos de paz, misturado com imagens de um bebezinho bonitinho, com a sua santa mãe do lado, com um corajoso pai do lado, com alguns animais humildes. Vejam o contraste da realidade. O nascimento de Jesus não foi assim, não foi tão bonitinho assim, né? Então, por isso da importância, meus irmãos, do Evangelho em relatar a história do nascimento de Jesus como ela é, com a crueza que ela exige, né? Mas, meus irmãos, por que Mateus incluiu dessa forma? O primeiro motivo,
Mateus está apresentando Jesus como um novo Moisés. Vocês se lembram que o nascimento de Moisés também foi no meio de um massacre de crianças? Que ele foi colocado na cesta de vime e deixado no rio Nilo para que não fosse morto como as outras crianças? Porque o faraó da época de Moisés ordenou que todos os herdeiros homens fossem mortos, porque a raça dos hebreus estava se multiplicando mais do que as dos egípcios, né? Então Mateus quer lembrar, meus irmãos, que assim como Moisés nasceu para salvar o povo do faraó, agora está nascendo Jesus para salvar toda a humanidade, todo mundo, né? Então esse paralelo é importante, por isso que Mateus relata com toda a crueldade necessária e disponível que tinha, ok? Outro motivo pelo qual Mateus e Lucas relatam, meus irmãos, a história dessa forma, é que depois que o leitor lê uma história dessa, ele não vai ser pego de surpresa com o potencial humano para o terror, para as coisas ruins, né? E isso vai acompanhar, meus irmãos, Jesus desde o seu nascimento até a sua morte na cruz, que é igualmente cruel, né? Então, para que o leitor não seja pego de surpresa, ele já apresenta, olha, a crueldade desses tempos fez isso com as crianças, e a crueldade desses tempos fez isso com Jesus, colocando na cruz, ok? Um outro motivo, meus irmãos, de que Lucas e Mateus incluem esse tema dessa forma tão cruel e tão crua, né? Esse tema assim tão desnudado, é para mostrar, meus irmãos, qual é o grau de crueldade que Jesus está disposto a dirimir, a redimir, a perdoar. O quanto que Deus está disposto a expor o seu próprio Filho para recuperar e perdoar toda a humanidade. Então, quando a gente coloca isso em comparação ao que Deus pode fazer, nós também somos surpreendidos. Meus irmãos, é preciso muito amor, é preciso um desprendimento total, um amor sem medida, né? E é esse amor que Deus quer que a gente mostre, quer nos mostrar. Quando a gente compara com a crueldade que há no ser humano, quando a gente compara com aquilo que o ser humano pode fazer, é que a gente consegue ter uma fração da imagem do amor de Deus por nós, ok? Então esses são os motivos pelos quais a morte, a crueldade da morte das crianças é colocada no Evangelho. Existe um quinto motivo, meus irmãos, que eu quero comentar com vocês, que é o seguinte: se o Evangelho daquela época, que conseguiu prosperar, mesmo seguido de tanta violência, matança de criança, morte na cruz, quanto mais agora, meus irmãos. Isso faz com que a gente tire dessa história mais força, mais ânimo para pregar o Evangelho. Porque se o Evangelho cresceu naquela condição, ele vai crescer agora também. Porque, meus irmãos, o Evangelho é vivo. E a vida de Jesus, Jesus também continua vivo, né? Nada consegue matar o Evangelho. Ao longo do tempo, muitas vezes, tentou-se matar o Evangelho, a mensagem do Evangelho, tentaram esmagar o Evangelho de Cristo, mas, meus irmãos, isso nunca vai acontecer. Então, esses relatos também servem para que nós tenhamos força, ânimo e sigamos em frente, pregando a palavra de Deus, o Evangelho das Boas Novas, a salvação que há em Cristo Jesus. Amém. Ok? Muito bem, meus irmãos. Vamos para Simeão e Ana, homem
e mulher, né? São outros dois personagens, meus irmãos, frequentemente ignorados. Há pouco texto sobre eles, né? Então, quando Jesus era bebê, ele foi apresentado no templo para Simeão, que declara que o menino tinha vindo para redimir o Israel. O Israel e todos os gentios, né? E de repente, sem ninguém esperar também, a anciã chamada Ana, que era uma profetisa, entra em cena e dá graças a Deus por Jesus, porque ela estava diante de do Jesus que todos esperavam, para que a redenção chegasse até Jerusalém, ok? Meus irmãos, por que Lucas faz essa menção a Simeão e Ana, a esse homem e a essa mulher? Vocês têm percebido, meus irmãos, que nos estudos que nós temos feito ultimamente, essa questão é trazida sempre, né? Lucas quer mostrar, meus irmãos, que Jesus veio para homens e para mulheres. Jesus, Deus, não faz acepção de pessoas. Já falamos várias vezes isso, e aqui, mais uma vez, está evidenciado de que o Evangelho não é para grego ou troiano, é para ou homem ou mulher, é para todo mundo. Não, Deus não faz acepção de pessoas. Só para vocês terem uma ideia, meus irmãos, do que nós encontramos no livro com relação a isso. Nos Evangelhos, nós encontramos 27 histórias de homens e depois mulheres. Quer ver alguns exemplos? Há o relato do bom pastor com uma ovelha perdida. Em seguida vem a parábola de uma mulher com uma moeda perdida. Uma história de um homem e uma história paralela de uma mulher. Depois, meus irmãos, vem a história de um agricultor que planta uma semente de mostarda e, em seguida, uma mulher que misturou fermento na sua massa de pão. Mais uma referência de um homem e de uma mulher. Somente no nascimento de Jesus, meus irmãos, há 3 histórias com referência para o homem e a mulher. Primeira delas, quando o anjo Gabriel visita 2 pessoas, Zacarias e Maria. Na história do nascimento de Jesus, há 2 cânticos são entoados, o cântico de Zacarias e o cântico de Maria. No nascimento de Jesus também há 2 testemunhas no templo, que é o texto que nós acabamos de ler, o testemunho de Simeão e o testemunho de Ana, que os 2 testificam o plano de redenção que Deus tem através de Jesus Cristo. Então esse é o objetivo de, mais uma vez, colocar um homem e uma mulher, ok? E o texto diz assim, meus irmãos: este menino está posto para a queda e a elevação de muitos em Israel, e por sinal de contradição. E aí, entre parênteses, porque isso é falado para Maria. E uma espada traspassará também a tua própria alma. O texto falando para Maria, né? A profecia falando para Maria. E uma espada traspassará também a tua própria alma, vírgula, para que se revelem os pensamentos de muitos corações. Meus irmãos, esse texto deixa muito claro de que Maria estaria presente na crucificação de Cristo. E o sofrimento dela ia contribuir para expor os pensamentos de muitos corações. E percebam, meus irmãos, que em torno da crucificação de Cristo, pare e pense agora, no momento da crucificação de Cristo, o ato da crucificação de Cristo, nós vemos lá, meus irmãos, os discípulos, né? Com referência aos discípulos. Os discípulos creram, mas com medo eles fugiram. Então veja, olha, como os pensamentos de muitos corações foram expostos. O coração dos discípulos aqui foram expostos, meus irmãos. São corações cheios de medo. Durante a crucificação eles fugiram de medo. Veja que a crucificação de Cristo expõe o pensamento de muitos corações. Veja também, meus irmãos, o exemplo de Pedro.
Pedro faz promessas de que nunca negaria Jesus, mas no momento da crucificação de Cristo, Pedro nega e cai em negação. O coração de muitos será exposto. O coração de Pedro está exposto aqui, exposto à negação de Pedro. Ele está como que expondo a sua nudez, aquilo que ele tinha medo, aquilo que ele queria esconder, que ele jamais queria negar a Cristo. Mas a morte de Cristo, a crucificação foi tão pesada que ele não suportou e negou. Veja também, meus irmãos, outros corações que foram expostos. O do sumo sacerdote. O interesse dele era preservar a santidade do templo. Então, com isso, ele impediu a intervenção romana. Porque se os romanos intervêm, meus irmãos, não poderia ter morte de judeu, era proibido. Mas ele não permitiu que a intervenção deles. O que aconteceu? Ele participou da morte de um homem. E a crucificação de Cristo expôs o coração deste sumo sacerdote. Na verdade, o que ele queria era isso, a morte de Jesus. Com a desculpa de limpar o templo, purificar o templo, considerava Jesus um herege e providenciou a morte de Jesus. Então aqui, olha, a morte de Cristo expõe as verdades do coração deste homem. Pilatos, meus irmãos, Pilatos na crucificação. Pilatos, ele queria o seu interesse, que era manter o seu emprego e ficar longe de problemas. No momento da crucificação, em que ele lava as mãos, ele mostra isso nos seus corações, no coração dele. Qual que era o interesse dele? Não quero problema. Lava as mãos. Então, essa profecia é muito real. O Evangelho expõe o que há no coração das pessoas. Veja, meus irmãos, que quantas verdades foram reveladas aqui de pessoas, quanta verdade foi revelada sobre o coração dessas pessoas de acordo com a reação que eles tiveram no momento da crucificação. Meus irmãos, pasmem, o Evangelho ainda é assim. Apresenta o que há no coração das pessoas. Então você imagina o seguinte, o Evangelho é apresentado a alguém. Conforme aquela pessoa reage, é o que há no coração dela. Então, muitos reagem, você apresenta o Evangelho, muitos reagem com indiferença, não quer saber. Então, é aquilo que existe no coração dela, indiferença. Muitos, meus irmãos, reagem com amor, ficam tomados de um amor, de uma gratidão, muitos reagem com gratidão, muitos reagem com louvor, toda vez que o Evangelho, a cruz de Cristo é exposta, a verdade do Evangelho é exposta, ela expõe o que há no coração das pessoas, tá? Então, meus irmãos, a cruz de Cristo continua manifestando o que há nos corações das pessoas. É só observar. Isso deixa de forma transparente aquilo que a pessoa é, ok? Agora, meus irmãos, sobre a profecia em relação a Maria. Maria, quando estava no Gólgota, meus irmãos, ela preferiu permanecer ali, a fim de ver o sofrimento do seu filho. Ela quis ver até o fim. Meus irmãos, quem estava preso era Jesus. Maria não estava presa. Ela não era obrigada a participar daquilo ali. Ela poderia ir embora, né? Mas ela sabia também, meus irmãos, que a presença dela ali, ou a ausência dela ali, não mudaria em nada. Não importa o que ela falasse para Pilatos, não importa o que ela falasse para os soldados, nada mudaria aquilo que estava acontecendo. Uma outra coisa, ninguém criticaria uma mãe se ela optasse em dizer o seguinte: olha, eu vou embora, eu não quero ver essa tragédia, eu não quero ver a morte do meu filho. Ela poderia ter optado por ter ido embora. Ninguém a criticaria por isso, mas Maria escolhe permanecer e presenciar o sofrimento de Cristo até o fim, né? E aí, meus irmãos, se cumpre a profecia
de Simeão e uma espada lhe transpassou o coração. Então, meus irmãos, e isso está no texto, Maria vendo tudo o que aconteceu com seu filho, é como se uma espada lhe transpassasse o coração. Era uma dor tremenda ver o seu próprio filho ali naquela cruz, naquela situação. Com essa atitude, meus irmãos, confirmou-se a profecia de Simeão, e Maria tornou-se, meus irmãos, um modelo de discípulo para nós, né? Veja, meus irmãos, até que ponto nós decidimos em participar do sofrimento de Cristo. Até onde eu vou? Até onde eu tenho coragem de ir? Eu tenho coragem de ir com o sofrimento de Cristo até o fim? Né? Essa pergunta você precisa responder para você mesmo, meu irmão. Até onde eu vou? Até onde eu suporto? Até onde eu aguento? Até que ponto eu não nego a Cristo? Até que ponto eu não abandono tudo? Que tipo de pressão eu aguento? Perseguição? Desprezo? Menosprezo? Né? Meus irmãos, sejamos que nem Maria. Aguentar o sofrimento, participar do sofrimento de Cristo até o fim. Ok? Meus irmãos, um resumo e assim nós encerramos a Escola Bíblica Dominical de hoje. Tá? Então, o resumo, a primeira etapa, né? Uma crueldade indescritível caracteriza o início e o fim da vida de Jesus. E o seu ministério se deu num mundo violento, igualzinho, meus irmãos, o mundo de hoje. A violência de hoje é exatamente a mesma da violência e crueldade existente naqueles dias. O coração do homem ainda é o mesmo, com a mesma crueldade. Mateus, né, a segunda parte do resumo. Mateus, então, quer que as pessoas enxerguem Moisés como Cristo como um paralelo em Moisés. Foi comum para eles a morte de crianças no seu nascimento. Moisés salvou a nação hebraica do domínio egípcio, e Jesus veio para salvar todas as nações, toda a humanidade. Ok? O terceiro resumo: homens e mulheres são pontos de destaque no ministério de Jesus. A intenção, a preocupação de Jesus é de alcançar a humanidade. A humanidade são todas as pessoas, sem distinção de raça, credo ou cor. E no quarto e último resumo, Maria é apresentada como um modelo de discipulado, com o seu sofrimento e a participação da exposição do mal que precisa ser redimido. Maria participou até o fim dos sofrimentos de Cristo, ok? Obrigado pela sua presença, pela sua participação. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e responda se os estudos que temos apresentado. Responda nos comentários dos vídeos se este livro, Jesus pela ótica do Oriente Médio, está sendo satisfatório, tem atendido às suas expectativas. Deixe lá se você tem gostado, as suas sugestões e as suas críticas, ok? Obrigado, Deus abençoe.